Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, aluno do mestrado, né? E nós vamos apresentar hoje o artigo do tema 3, levantamento, né? Da aula da professora Luciana, né? De metodologia da pesquisa científica. Legal? E o artigo sugerido por ela na nossa plano de aula foi ressonância de artigos e fator de impacto de periódicos brasileiros de contabilidade. Tá? Foi publicado na Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, né? A data aqui de janeiro a março de 2014. Legal? Os autores são Iracema Raimunda, José Renato e Gerlando Augusto. Né? Qual que é a ideia desse artigo, ou melhor, a teoria que sustentou ele? Né? A preocupação dos autores, né, e os outros artigos que eles se basearam, né, era identificar, dentre o material que é produzido, por exemplo, na academia, né, no mestrado, seja o doutorado, qual é a relevância dele no desenvolvimento, digamos assim, da ciência. Lembra um exemplo que a professora traz na aula, que a pesquisa ela é uma construção e cada artigo é um tijolo no muro do conhecimento, né? Então você precisa alimentando essa parede, no caso, né, com tijolos. Né? E como que esses tijolos eles ganham sustentabilidade? Com base em citações. Né? Você precisa ter um alicerce para poder desenvolver o teu trabalho. Né? Para não ficar sempre naquele começando tudo de novo. Quando você vai desenvolver um trabalho acadêmico, digamos, por exemplo, hoje, aluno do mestrado, precisa desenvolver uma pesquisa, tá? Uma dissertação. O que você vai pesquisar? Ah, eu adoro falar sobre X. Legal. A ideia do programa, né, estrito sensu, é você precisa contribuir com a comunidade acadêmica. Né? Então, qual é a primeira coisa que você tem que identificar? Legal, eu adoro a ideia X, eu gostaria de pesquisar sobre X. Vou fazer um trabalho sobre isso. Só que segura lá. Será que alguém já não falou sobre isso? Será que alguém já não estudou exaustivamente sobre isso? Tá? Então, quando você for fazer um trabalho acadêmico, é necessário que você identifique todos os outros trabalhos, né? Todos os outros trabalhos, na medida do possível, o máximo que você conseguir, né? Para que você consiga dar aquele passo a mais naquela linha de desenvolvimento, tá? Voltando, e agora entrando na teoria do trabalho. Né? Ressonância de artigos, fator de impacto de periódicos brasileiros de contabilidade. Quando você produz um artigo, qual que é, como que você consegue mensurar a contribuição que você teve para desenvolver aquela parede do conhecimento? Né? De certa forma, a metodologia trazida pelos autores é identificar citações dele em trabalhos posteriores. Né? O teu trabalho ele tem que ressoar em outros artigos. Ele tem que ter um fator de impacto em outros periódicos. Né? A pessoa tem que olhar assim, ó, o aluno B fez o trabalho X. Outros alunos, o C, o D, o F no futuro, eles têm que se basear. Ó, esse já foi, como já foi estudado pelo aluno B no trabalho X, né? E sempre a contribuição que você dá, de certa forma, ela, de acordo com os autores, é medida pelo vezes que você foi citado, o teu trabalho, né, foi citado em outros trabalhos posteriores. Legal? Então, a ideia do nosso artigo é esse. Só um pouquinho que tá travando aqui. Foi. Introdução: a pesquisa é um elemento determinante no processo de desenvolvimento científico e tecnológico de um país. Todavia, a disseminação, como eu já falei, e a ressonância da produção científica são aspectos que precisam ser observados a fim de que o conhecimento gerado atenda às expectativas de qualidade de vida e desenvolvimento social. Voltando, ó, as expectativas de qualidade de vida e desenvolvimento. Ela tem que. Qual que é a ideia? O teu trabalho ele tem que ser, de uma forma geral, útil. Né? Se você fizer um trabalho, eu quero pesquisar sobre Z. Tá, mas para que você vai pesquisar sobre isso? Eu adoro Z, mas não tem uma importância, não vai contribuir com o desenvolvimento do conhecimento, não vai somar nada. De acordo com os autores, né, o trabalho ele tem relevância quando ele é utilizado em pesquisas posteriores. Se você tem um trabalho que simplesmente atendeu a tua expectativa de concluir o mestrado, né, publicar a tua dissertação e no futuro ninguém se baseou na tua pesquisa, a tua pesquisa de certa forma ela é um tanto quanto que sem valor, tá? Então, pegando na ferida agora, o trabalho que é desenvolvido dentro da academia, ele tem para ter
valor científico, né? Todos eles têm um valor científico, mas um valor de certa forma com uma relevância que atenda à expectativa de qualidade de vida e desenvolvimento social, que contribua para o conhecimento, né? Ele tem que ser utilizado em trabalhos posteriores. Você tem que contribuir naquela construção, tá? Os objetivos: examinar a ressonância da produção analisada a partir da associação de periódicos e o volume de citações recebidas pelos artigos publicados nesses, e identificar o fator de impacto dos artigos analisados a partir das citações recebidas listadas no Google Acadêmico, né, que é um mecanismo que facilita, de certa forma, o trabalho. Técnica utilizada: trata-se de um estudo de abordagem teórico-empírica, né, ou seja, a pessoa teve que ir a campo e levantar os dados, né? E um de elemento quantitativo. Ela teve que contar as citações, né? Trata-se de um levantamento, e agora linkando com a parte teórica do outro vídeo, né? O levantamento parece uma pesquisa bem simples, né? Você vai lá e coleta os dados, garimpa os dados, tabela eles, trata eles com os testes estatísticos, né? Parece um tanto quanto simples, né? Mas vocês vão ver que esse artigo, eu gostei do tema, né? Esse artigo ele tem, ele construiu, digamos, uma conclusão que a gente consegue identificar a importância do trabalho científico, né, e da contribuição que ele dá, né, a partir de uma pesquisa que foi um tanto quanto simples de fazer, né? E você consegue ter várias conclusões aqui, inclusive comparando as revistas. Vocês vão ver aqui na sequência. Vamos lá, tá? Deixa eu continuar aqui. Em estratégia de pesquisa, embora apresente também características da pesquisa documental, né, porque levantamento de documento, né, foram várias revistas, né, então ele tem características de pesquisa documental, e a técnica de coleta de dados foi análise de conteúdo com acesso eletrônico dos sites. Análise de conteúdo entra no artigo e identifica as citações. Percebe que ela não tem muito segredo, né? Bem legal de fazer esse trabalho, né? O trabalho dele é o esforço de você coletar esses dados e tabelar, né? Mas você acaba tendo conclusões bem bacanas com a sequência do que foi estudado. Vamos lá, então. Quais foram os critérios de seleção, né? Pegou todas as publicações infinitas de contabilidade que existe no Brasil? Não. Periódicos contábeis brasileiros editados por instituições que oferecem programas estrito sensu, classificados como A1, A2 e B1, né? Na avaliação CAPES lá 2009 e 2011. Né? Então pegou a revista das faculdades que tem aquele ranqueamento, A1, A2 e B1. Né? Dos 21 programas daquela época, foram identificados 13 periódicos contábeis, dos quais 4 pertencem aos estratos superiores do Qualis. Ou seja, de todos os 21 programas de contabilidade estrito sensu, foram identificados 13 revistas, e dessas 13, 4 são top qualis, né? Então, esses 4 que vão ser analisados apenas, né? Legal? O total de artigos identificados foram 577 artigos, de 2006 a 2011, né, nos 4 periódicos. Quais são eles? Contabilidade Vista e Revista, da Universidade de Minas Gerais, Revista de Contabilidade e Finanças, que é a nossa mais importante, que tem é a USP, Revista de Contabilidade e Organizações, da USP, e a Revista Universo Contábil, da FURB. Né. Esses 4 periódicos foram analisados. A amostra, 577 artigos, como eu já falei, são um total de 78 revistas. E agora vocês já começam a ver os detalhes. 1.372 citações esses artigos receberam nos anos posteriores. Né? E olha que incrível, 283 artigos não foram citados em nenhum outro trabalho. Né? Ou seja, de 577 artigos publicados, 283 foram publicados, mas eles não reverberaram, eles não tiveram a sua ressonância em outros trabalhos. Né? Tal como se, legal, eu li aquele artigo, mas não vou citar no meu trabalho, não contribui. Não estou querendo dizer nesse tema, né? Pode ser que de alguma outra pesquisa, pode ser que não tenha sido desenvolvida uma pesquisa nessa linha. Né? É só uma forma de expressão, entendeu? Para tentar deixar mais eloquente essa frase. Né? 283 artigos, de certa forma, não tiveram ressonância em trabalhos posteriores. Tá? E o registro ocorrer no Google Acadêmico nós já mencionamos anteriormente. Legal? Hipótese. Quais são as hipóteses que foram criadas? Né?
eles identificaram que dos trabalhos, por exemplo, né, eu vou fazer uma dissertação de mestrado, ou vou fazer um artigo e vou mandar para o Congresso, né, existe uma associação entre o periódico e a citação recebida pelo veículo de citação, ou seja, né, se eu vou publicar na revista X, eu tenho o hábito de usar os outros artigos publicados nessa revista para citar, né? Eles estão vendo se existe uma significância nessa correlação. Existe associação entre o ano de publicação e as citações recebidas por um veículo. Se você tem a tendência de usar, eu vou usar as revistas só desse ano, né? Outra hipótese, existe associação entre o idioma do artigo e o veículo e as citações recebidas por veículo de citação, né? Eu vou fazer um artigo. Eu tenho uma forte tendência de citar artigos no mesmo idioma, né? E a última é, existe uma associação entre o idioma e o país da citação? Eu tenho o hábito de citar artigos apenas no meu país, né? Ou seja, né, vamos voltar. No hipótese 1, periódico e as citações recebidas. Pessoal, deu significativa. Né? Existe uma tendência das pessoas que publicam naquela revista utilizar artigos daquela revista. Da mesma forma, o ano. A tendência é usar artigos do ano da citação, entendeu? A pessoa sempre tentar pegar os mais atuais. Isso daí até é razoável, né? Tá. O idioma. O idioma também existe correlação significativa, né? Nós procuramos, no caso brasileiro, artigos em português, né? E outro detalhe, nós procuramos artigos escritos no Brasil, né? Poderia, por exemplo, o Brasil, outros países falam português, né? Talvez, se não desse significativa, teria numa pesquisa aqui, identificaria que a pessoa pudesse usar muitos artigos de outros países, né, que utilizam o idioma, mas não, existe uma tendência nas quatro hipóteses deu correlação significativa, né? Existe essa tendência de você usar artigos publicados em português e publicados no Brasil, né? Isso, de uma certa forma, é um tanto quanto triste. Por quê? Porque a gente não sabe se existe uma pesquisa exaustiva na teoria, né? Será que o aluno foi atrás de todo o material disponível sobre aquilo, né? Principalmente em outros idiomas, em inglês, né? Talvez se essa pesquisa fosse desenvolvida, né, digamos, pensando aqui agora só conversando, né? Agora, por exemplo, eu pensei agora, se você fizesse essa pesquisa pegando revistas assim, por exemplo, de outro país, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de outro lugar, e você usasse os artigos, será que teria correlação necessariamente o idioma ou o país? Entende? Talvez não fosse a mesma conclusão, né, tal como deu no Brasil, né? Porque como a oferta de material em inglês, por exemplo, ele é maior, e mesmo pessoas de países que não falam inglês têm a intenção de publicar em inglês, pelo que ela atinge um público muito maior, pode ser que, se for levada esse tema para alguma revista internacional, essas hipóteses não tenham o mesmo resultado que deu nessa pesquisa aqui no Brasil, utilizando as 4 da amostra que nós mostramos anteriormente ali. Tá legal? Então as hipóteses aqui elas deram significância. Testes utilizados. Foram elaborada uma tabela de contingência, né? Trouxe todos os dados, aplicação do teste quadrado, análise de correspondência, corrige ali, e foram todos usados SPSS 20. Né? Foram processados no mesmo que nós estamos usando na aula de estatística. Variáveis que foram criadas, pessoal. Né? O periódico, como nós já identificamos, Contabilidade Vista e Revista da Universidade Federal de Minas, né? Revista de Contabilidade e Finanças da USP, Revista de Contabilidade e Organizações da USP também, e Universo Contábil da FURB. Idioma das citações, português, inglês, espanhol ou outro. País da citação, né, já linkando naquelas hipóteses, Brasil ou outro. Veículo de citação, anais, artigo na web, dissertação, monografia, periódico, projeto de pesquisa e tese. Fator de impacto, isso daqui é legal. Eu vou ler o conceito e depois a gente vai ver uma tabela. O cálculo do fator de impacto considera o número de vezes que cada artigo é citado por outros e tem sido um indicador de qualidade da revista em que a pesquisa foi publicada. Olha lá, por mais que você pense, peraí, eu fiz um artigo, publiquei na revista e ele não foi citado uma vez, né? Isso significa que o teu artigo não tem qualidade? Enfim, pessoal, para efeito de métrica, né,
é assim que eles calculam, né? A quantidade que ele é citado, ele serve como indicador de qualidade da revista. Então, é muito importante que o seu artigo seja citado, tá? Para mostrar a qualidade não só da revista, como também do seu trabalho. O cálculo desse indicador a partir do impacto das publicações na comunidade científica é denominado pela bibliometria e cientometria como análise de citações, ou estudo das citações. Olha que legal essa tabela, né? O período zero, deixa eu pegar meu mouse aqui, período zero da citação, né? Da publicação. Publiquei. Outros trabalhos começaram a ser desenvolvidos. Perceba que no primeiro ano posterior, aqui é o primeiro ano, e aqui é o segundo ano, né? Ele está marcado aqui embaixo aqui. Primeiro ano, desculpa, aqui. O segundo ano aqui. Tá? Terceiro, aqui. O que é isso daqui, professor? Desculpa, Rafael. Isso aqui é o pico do coronavírus? Não, é o pico das citações, né? Se você publicou aqui no período zero, a tendência é que nos primeiros 3 anos, olha a nossa correlação lá do ano com as citações, tenha o pico das citações, né? As pessoas procuram artigos bem atuais, entendeu? Muitas pessoas estão citando o teu artigo, né? E até o 6º ano vão ocorrer 50% das citações que o teu trabalho vai ter. Tá? 50% das citações que o teu trabalho vai ter vão se dar nos primeiros 6 anos, tá? Com um pico aqui no 3º ano. No restante, né, a tendência é cair. Né? A diferença aqui até a eternidade, aqui no caso, as outras 50% das citações vão estar a perder de vista. Né? A não ser que seja um trabalho tipo especial, assim como essas teorias que o cara inaugura a teoria, ele mapeia pela primeira vez uma teoria e apresenta e ele continua sendo citado ad eternum. Né? A maior parte dos artigos publicados, né, eles identificaram que a partir do momento que ele é publicado, ele recebe citações até um pico no 3º ano, começa a cair, né? Até o 6º ano, 50% das citações e a diferença se prolonga por prazo indeterminado. Então, o fator de impacto é, você publicou um artigo, nos próximos 3 anos, se não tiver, ou melhor, nos próximos 6, se não foi citado, né, não espere que seja citado. Não, desculpa, nossa, mas você está sendo dramático. Não, é só para dar ênfase, entendeu? É mais ou menos isso que o número quer dizer. Você teria que ter recebido 50% das tuas citações nos primeiros 6 anos, né? E a diferença depois. Tá legal? Apenas para efeito de métrica, né? Legal? Vamos lá, então vamos para o resultado. Resultado aqui fica legal. Frequência dos artigos por ano e as citações. Recebidos aqui, vamos lá. 2006. Quantos artigos foram publicados? 78 artigos. Quantos receberam citações? 49. Quantos não receberam? 29. Né? Ou seja, 62% dos artigos receberam citações, 37 não. Como que foram essas citações? Tá aqui, ó. No primeiro ano, 355 citações. A maior parte delas estão concentradas em anais, né, e em periódicos. Né? Então, é a forma que se distribuíram as nossas citações. Segundo ano, 89 artigos, 64 receberam citações, 25 não receberam. Olha, aumentou a porcentagem. 71% de citações. Tá? Aqui a tendência ela se mantém, olha. Sempre o periódico e anais é o que mais tem publicação, 472. Na sequência, 112 artigos, 78 receberam, 34 não foram citados, 69. Tá? Daí você, adiantando o olho, é que isso vai perceber. Puxa, Rafael, eu estou vendo aqui e eu estou ficando preocupado. Mas por quê? Né? É porque eu vi que o número de citações ele está tendendo a diminuir aqui. Ó. 71% foram citados, daí 69, 55, 36 foram citados e 63, e só 8% foram citados e o restante não. Pessoal, sabe por que isso acontece? É porque encerra a pesquisa aqui, ó. Ou seja, dos artigos publicados em 94, né? Lembra que a gente tem na tabela lá do fator de impacto que até o 6º ano ele recebe 50% das citações? Pois então, é que a pesquisa ela acaba aqui, ó.
no final de 2011. Então, desses 94 aqui artigos, pode ser que no ano de 2012, 2013, 2014, eles recebam citações, né? E ao longo do período, esse número aqui tenda a se equilibrar, né, com os outros anos. Então, isso daqui acontece simplesmente porque a pesquisa ela encerra em 2011, tá? Não é investigado mais para frente. Né? Então, desses artigos de 94, pode ser que no ano de 2012 tenha muitas citações desses artigos aqui do 2011, tá? E esse número tenda ao equilíbrio, né? Mas qual que é o principal objetivo? Né? Mostrar que existe um valor considerável, veja só no primeiro ano 37, depois 28, 30, que não são citados. É isso que os autores querem mostrar com o levantamento de dados que eles fizeram. Né? Que uma parte considerável do trabalho científico desenvolvido pelas revistas que estão analisadas, né, eles de certa forma não reverberam em outros trabalhos. Né? Eles permanecem ali, né, de certa forma foi interessante, o pessoal leu, mas eles não utilizaram ele para construir nenhum outro desenvolvimento, digamos, de pesquisa. Tá legal? E vamos lá, esse daqui é para a gente ver a frequência absoluta e relativa. Olha que legal, é assim que analisa. 78 artigos em 2006. Dividido pelo total, 13% dos meus artigos foram publicados em 2006. 13% dos meus artigos foram publicados em 2006. Pensando em citações, em 2006 eu tive 355 citações. Ao final de toda a pesquisa, eu identifiquei 1.372 citações. Ou seja, 25% das minhas citações foram no ano de 2006. Opa, pera lá. Em 2006, 13% dos artigos e tiveram 25% das citações. Por que isso? Porque, tal como no anterior, né? 2006 teve mais tempo para citar. Né? Perceba aqui, em 2011, né? Nós tivemos 94 artigos e 16% da quantidade de artigos publicados foram em 2011. E teve só 0,66 de citações. Por quê? Porque 2011 encerra a pesquisa. É provável que no ano de 2012, 2013, tenha também mais citações que, de certa forma, se a pesquisa ela continuasse, ela aumentaria esses dados. Né? Vamos ver então por ano aqui. Ó. Em 2017 teve 15% dos artigos e 34% das citações. Tá? Por que ele tem esse choque de um ano para o outro? Bem fácil. Né? Existe a revista de Contabilidade e Organização da USP, ela começou a ser publicada em 2007. Né? Então antes não tinha. E daí das 4 revistas que nós estamos analisando, as 4 sendo publicadas a partir de 2007. Antes eram só 3. Né? A Vista e Revista, a Revista de Contabilidade e Finanças e a Universo. Né? A Revista de Contabilidade e Organizações ela não existia em 2006. Então, a partir do momento que ela passa a existir, ela distorce um pouco os dados aqui, mas agora já está explicado, vocês entenderam. Em 2008, eu tive 19% dos artigos e 22% das citações. 2019, 18% dos artigos, 12%, e essa tendência, você pode ver, ela acaba aumentando essa diferença simplesmente pelo fato de que a pesquisa ela encerra ao final de 2011. Né? Frequência dos artigos por periódico. Essa daqui é legal. Né? Olha o que acontece. Vista e revista da UFMG. Dos 139 artigos que eles publicaram nesse período, quantos foram citados? 65. Quantos não foram citados? 74. Calma aí. Isso daqui é grave, gravíssimo. 53% dos artigos publicados por essa revista não foram citados. Ou seja, quer dizer que se eu pegar a revista de contabilidade vista e revista, mais da metade dela eu não vou usar para outros trabalhos posteriores, como eu já falei, de uma forma eloquente, assim, para dar ênfase, para a gente não esquecer, essa seria a conclusão, entende? 53% dos trabalhos publicados ali, eles não vai criar, não vai ter fruto, de certa forma. Perceba aqui, ó, pessoal, que a maior parte das publicações aqui são as citações, né? 181 nessa revista, a revista. A maior parte
elas são em periódicos e em anais, tá? Isso se mantém em todos. Olha a revista mais famosa, Revista de Contabilidade e Finanças. 144 artigos publicados. Quantos foram citados? 109, 75%. O que isso pode levar você a entender? Que se você conseguir publicar numa revista de contabilidade e finanças da USP, existe 75% de chance do seu artigo ser citado num outro trabalho, né? Então, de certa forma, a revista ela ganha importância nesse ponto, né? Por quê? Porque os artigos que estão publicados lá, elas são utilizados, as pessoas, os pesquisadores, eles utilizam a revista de contabilidade e finanças, né, para, digamos, como insumo dos seus trabalhos, né? E apenas 24% deles não foram citados. Tá legal? Revista de... Olha só a quantidade de citações que tem, muito maior que as outras, né? Legal? E você percebe aqui, ó, veja, revista, Vista e Revista, 139 artigos, 144 artigos. A diferença não é muito grande, né? Mas olha a quantidade de citações que teve depois. A Vista e Revista teve 181 citações. A Revista de Contabilidade e Finanças, os artigos que foram publicados ali, os 144, foram citados 910 vezes nos anos posteriores, né? Então isso mostra a importância da revista. Os trabalhos que são publicados ali, eles são usados como fundamento de outros trabalhos posteriores, tá? Revista de Contabilidade e Organizações da USP também. Tá legal? 106 artigos, 42 citados, 64 não. A situação pior que a revista. Pois é. Talvez pelo fato de ser uma revista nova, mas já tem um qualis bem alto. Nova para a época lá. Revista Universo, né? Dos 188 artigos, 78 foram citados, 110 não foram citados. Tá legal? Então é assim que nós lemos. Aqui fica bem evidente a importância da revista de contabilidade e finanças da USP. Vamos lá agora por artigos. Frequência absoluta e relativa por artigo, quanto o critério de citações e a média. Tá? Aqui eu tenho ela dividido em revistas. Tá? E é feito aquela frequência com base no total. A revista Vista e Revista teve 24% dos artigos e 13% das citações. 24, né, 139 sobre os 577, 24% dos artigos, e os 181 sobre o 1372, 13% de citações. Como o número da Vista e Revista e da Contabilidade e Finanças são bem próximos, olha que curioso. 24% dos artigos também, 24.925, né? 63% das citações. Está concentrado forte aqui na revista Contabilidade e Finanças. A revista RCO, Contabilidade e Organizações, 18% dos artigos foram publicados e teve apenas 5% das citações em outros trabalhos posteriores. E por fim, a Universo, da FURB, 32% dos artigos, é uma revista que publica pra caramba, né? 32% de todos os artigos publicados no período foram na revista Universo Contábil e teve 14% das citações. Legal? Então aqui você consegue ver o impacto, né? Quanto, por exemplo, a revista Contabilidade e Finanças da USP, 24%, 66% das citações. Legal? Vamos lá agora ver com relação ao ano. Ano posterior, o fator de impacto assim imediato, né? Tá? Dos artigos publicados em 2006 e 2007, deu um total de 49. Na revista Vista e Revista, da UFMG. Em 2008, até 2008, receberam 7 citações. Tá? Contabilidade e Finanças, 66 artigos publicados, 84 citações. E aqui já calcula o fator de impacto dele. Mais de 100% de artigos publicados. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ela não existia, né? Teve 8 artigos publicados, teve uma citação no ano seguinte. Pegar aquele... Porque qual a importância de pegar aquele impacto imediato? Lembra que a gente viu aquela curva de impacto que sobe até o pico do coronavírus? Né? As citações geralmente ocorrem nos primeiros anos. Depois, na sequência, ela tende a diminuir. Né? Então é importante ver, olha que legal, recebi a revista que jogaram no portão aqui, peguei a revista, olhei, gostei do artigo,
vou fazer trabalho, já estou separando os artigos aqui, vou começar a desenvolver a minha dissertação e vou citar. A tendência é você pegar artigos fresquinhos, entende? Então, por isso que é importante fazer essa análise, né? Você identificar aqui, por exemplo, numa revista de Contabilidade e Finanças, dos 68 artigos, 66 artigos, 84% já receberam citações já na sequência. 84, desculpa, já tiveram 84 citações desses artigos já no ano seguinte, tá? Aqui em 2009, vocês percebem que de certa forma se mantém a proporção, né? E aonde que fica legal, pessoal? Aqui, ó. Vamos voltar no anterior. Perceba que existe um peso muito maior da revista de Contabilidade e Finanças. Pô, então quer dizer que eu vou abandonar as outras. Não serve para nada. Calma. Elas estão em desenvolvimento, né? O que aconteceu depois em 2010 e 2011? Olha que legal. Cresceu, revista, cresceu, né? Em 2011 tendeu, de certa forma, a um equilíbrio. Então, essas 4 revistas, elas mapearam, talvez com um estudo parecido com esse, né? Eles identificaram que os artigos publicados eles não estavam recebendo citações, talvez eles tenham melhorado o processo de seleção, alguma coisa assim, né? Para que os artigos publicados tenham relevância e ressonância em trabalhos posteriores, né? Então você identifica que dessas 4 revistas, elas tenderam, de certa forma, a um equilíbrio de importância nos próximos anos, considerando citações que os trabalhos recebem em anos posteriores. Legal? Então você consegue identificar aqui que os trabalhos publicados nessas 4 revistas, eles são citados no ano de 2011 numa proporção tanto quanto parecida em todas elas, que era o que não acontecia em 2008, né, que vocês estão vendo aqui que era bem diferente. Aqui em 2011 já é assim. Uma sugestão de pesquisa, né, se alguém tiver interesse de continuar a sequência, investigar 2012, 13, 14 até, por exemplo, 2019, né, dando uma sequência, né, nessa análise, poderia identificar se essa proporção aqui, esse equilíbrio se mantém, ou se, por exemplo, alguma coisa mudou, uma revista de certa forma perdeu relevância, ou até mesmo uma se sobrepôs sobre a revista de Contabilidade e Finanças, que era a maior de todas antes, entende? No contexto aqui de 2011. Tá legal, pessoal? Então, com base no levantamento, né, a gente conseguiu ter uma ideia da ressonância dos artigos e, de certa forma, também da importância da revista e a nossa responsabilidade como pesquisador, né, como aluno do mestrado, de produzir trabalho que tenha um impacto, né, um fator de impacto em estudos posteriores, né? Essa é a ideia do mestrado. Tal como a professora já destacou várias vezes, é uma parede, é uma construção, e a nossa função no mestrado é fazer um tijolo e somar nessa construção científica. Legal? Então, para concluir, os achados permitem concluir que a ressonância da produção científica analisada pode ser considerada baixa. Ele considerou baixa principalmente por causa, num período passado, ali, com média de 2,38 citações por artigo no período. Elevado volume de artigos não citados e concentração de citações em um único periódico. Vocês viram que no passado era concentração em um. Só no último que teve aquele resultado mais equalizado lá. Sendo que a variabilidade dos dados tem relação com as características dos artigos e dos periódicos. Que aqui ficou aquela ideia que eu sugeri até, se a gente fosse desdobrar essa pesquisa para os próximos anos, a gente poderia questionar essa conclusão. Será que continua esses dados? Será que continua concentrado num único periódico? E daí a conclusão final do autor aqui para, de certa forma, bater o pé no calcanhar, né, no calo dos pesquisadores. Será que os estudos desenvolvendo eles são inovadores e atuais? Né? Será que a gente está preocupado com isso quando a gente escolhe um tema para dissertação, para um artigo? A gente está preocupado se ele é inovador e atual? São discutidas situações práticas capazes de contribuir para a reflexão e crítica das práticas contábeis? Será que eu estou preocupado com isso ou eu estou preocupado simplesmente em formar e receber o diploma e ir embora? Né? Nós, como pesquisadores, né, temos que ter essa preocupação. Há perspectiva de se encontrar elementos teóricos que fomentem novas questões de pesquisas ou trazer possíveis respostas às demandas sociais contemporâneas? Estamos preocupados com isso nos temas? Né? Ou simplesmente eu achei o tema legal para fazer um draft? Né? Ou ainda, os periódicos contábeis brasileiros estão publicando estudos considerados úteis e relevantes pelos seus usuários? Né? Será que por acaso não é um problema também dos periódicos que estão fazendo uma seleção de artigos que
o público que tá na academia não considera relevante, né? Então fica essas perguntas. Então, pessoal, concluindo, né, o nosso artigo, tá? Vocês percebem que utilizando a técnica de levantamento, né, que era de certa forma coletar os dados numa pesquisa que foi feita documental, né, analisando, contando citações, né, a gente consegue ter de certa forma um exame de consciência, né, e consegue entender o cenário da importância da pesquisa científica e também entender como funciona as revistas e os fatores de impacto e ressonância que tem em trabalhos posteriores. Legal, pessoal? Até mais.